O vídeo de hoje é muito especial porque nós temos uma convidada, Natália, do Meu Filho Italiano. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Na verdade, eu estou enrolando a Natália há muito tempo. Ela já se ofereceu várias vezes para gravar vídeo no canal, a culpa é minha, mas finalmente chegou o momento. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Universidade, maternidade. E vai ser um bate-papo aí bem grande, uma coisa que realmente interessa muito a vocês. Então vamos começar? Bom, antes de mais nada, eu vou deixar a Natália se apresentar, afinal de contas ela é a convidada e vocês não querem me ouvir porque o vídeo de hoje é totalmente voltado para você. Natália, vai, se apresenta um pouquinho, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo? Como a Pri já adiantou, meu nome é Natália, eu estudo letras aqui na Itália, já moro aqui há 5 anos. Eu troquei de carreira, né? No Brasil eu era jornalista e resolvi embarcar nessa aventura, então já tenho alguns anos aqui de Itália. Eu imaginei que a gente poderia ter esse bate-papo sobre a universidade, né? Já são alguns anos de experiência e também sobre maternidade, porque eu tenho um filhinho que vai completar 3 anos agora, então tem bastante coisa aí pra gente conversar. E de onde que você veio do Brasil, Natália? Eu nasci em Recife, mas eu morava em Maceió, então a Itália não tinha muito a ver com a minha vida, né? Porque lá no Brasil, lá no Nordeste, a gente não tem tanta referência italiana. É que não foi muitos italianos para lá, né? Não foram tantos, porque não se adaptaram ao clima. Mas até houve uma imigração, mas a maioria foi para São Paulo depois. Então a gente não tem essa influência tão marcada na nossa cultura e a Itália não significava muita coisa para mim. Mas aí, quando eu fiz uma viagem de férias para Roma, eu conheci o meu marido, que é brasileiro também, e aí a gente iniciou essa história com a Itália. E aí, a primeira parada foi Pisa, atualmente nós estamos na cidade de Pisa, né, caso a gente não tenha comentado. E aí, já vieram para cá? O plano inicial sempre foi Pisa? O plano inicial sempre foi a Toscana, porque a gente pesquisou bastante, eu precisava fazer um intercâmbio, ele precisava reconhecer a cidadania. A gente pesquisou bastante o que a gente poderia fazer depois, né, depois do intercâmbio, e a gente viu que a Toscana ainda, na época, era uma região boa para a cidadania italiana. Eu não sei como está hoje em dia, né, já são 5 anos. Não sei dizer. Mas na época era uma região boa, então a gente decidiu vir para cá. E por sorte é de onde vem a ascendência dele. A ascendência dele é exatamente daqui de Pisa. Então a gente voltou às origens, né? E desde então vocês chegaram e nunca mais saíram? Sim, a gente chegou e nunca mais saiu. Quando a gente chegou aqui, eu até estava falando para você, quando a gente o ônibus dobrou aqui em Pisa, eu já senti no meu coração que era aqui que a gente tinha que ficar. E de fato foi aqui que tudo aconteceu. Isso foi em 2016? Isso foi em 2015. 2015. Nossa, 5 anos já, né? 5 anos. Tá, beleza. Vocês foram lá, deram entrada na cidadania dele, depois, beleza. Estamos aqui, já passamos essa etapa de documentação, o que a gente vai fazer? Como que foi isso da universidade surgir na vida de vocês? O que motivou? Como é que foi? A universidade, eu sempre tive a intuição, de fato, assim, eu sou uma pessoa que tem muita fé, né? Eu sempre tive uma intuição muito grande que eu viveria essas coisas. Eu viveria um grande amor, eu moraria fora, eu estudaria fora, eu sempre tive essa intuição. E eu rezava para Deus quando eu era mais nova, para que Ele me mostrasse o caminho, sabe? Mas assim, aconteceu tudo ao contrário do que eu imaginava que aconteceria. Era para ser de jeito, mas foi, pelo menos aconteceu. Mas aconteceu. E aí eu tinha essa intuição que eu estudaria fora, mas não fazia parte dos planos, né? Quando a gente chegou aqui, a gente só queria sobreviver, né? E aí a gente começou a procurar trabalho e não achamos, assim. A gente não falava italiano na época, a gente alugou nossa casa falando inglês. A gente não falava italiano. E a gente começou a estudar a língua aqui presencialmente. A gente já estudava há 3 meses online, mas não é a mesma coisa. Vocês sabem disso, vocês passaram por isso. Sim. E a gente começou a estudar aqui e o nosso nível não permitiu mesmo que a gente achasse emprego, né? Não é a mesma história para todo mundo, né, Pri? E como a gente não achou emprego, eu acabei vendo essa possibilidade de ter bolsa de estudo na universidade. E aí a gente correu atrás de toda a documentação para poder ter o nosso primeiro dinheiro em euro, né, aqui na Itália. Olha que engraçado, né? Por isso que eu falo para vocês que muitas vezes a gente é que faz as oportunidades. Então a pessoa estava aqui, sem trabalho. Quem que vai pensar, eu sou uma, eu vou estudar porque talvez tenha uma oportunidade. A gente realmente ignora as possibilidades. Então isso que eu achei legal quando a gente conversou. Beleza, você estava com um problema.
ou resolvo esse problema. Sim. E aí você achou na universidade essa solução. Sim. E vocês já tinham casado civilmente, você já estava com permesso. Isso. E muita gente tem essa dúvida. Por exemplo, seu marido era italiano, você tinha um permesso, que é um documento que os cônjuges fazem para viver legalmente aqui na Itália. E esse documento também te dá direito à universidade aqui na Itália, correto? Trabalhar, estudar, fazer tudo, né? O permesso, principalmente o permesso per motivi familiari, que é o permesso da família, né? Você pode fazer tudo, é como se fosse um cidadão mesmo, né? Ou quase tudo. E sim, esse permesso me dava a chance de entrar na universidade. Foi assim que aconteceu, né? Eu até explico isso para as pessoas quando elas me perguntam que eu já tinha esse permesso, então eu não precisei tirar um visto de estudante. Estudo. Exato. Um visto de estudante, que a maioria das pessoas tiram lá no consulado, no Brasil, né, no consulado da sua região. Eu não precisei fazer nada disso. Eu já estava aqui, já estava casada e já tinha permesso. E vamos supor, as aulas começam em setembro. Vocês conseguiram se matricular no mesmo ano que vocês chegaram aqui? Passou um tempo, entraram atrasado? Como é que foi essa entrada na faculdade? Não foi no mesmo ano. A gente chegou em setembro. Olha aqui, só. E a gente não sabia como o país funcionava, né? A gente não sabia que setembro é o mês que tudo abre na Itália, que o ano começa, né? O ano escolástico, o ano de trabalho, tudo começa em setembro. E a gente não sabia, a gente ainda estava engatinhando naquela época. Então a gente só conseguiu começar a universidade um ano depois, né? Mas em setembro de 2016. Sim, mas eu não sei vocês, mas quando eu cheguei, eu percebi que o primeiro tempo passou rápido demais. Tipo, um exemplo, eu cheguei em outubro, quando eu assustei já era março. Sim. Tipo, como é um começo, acho que tudo, até você fazer a documentação, até você se adaptar, alugar uma casa, etc. Aí o tempo passou, mas aí vocês se matricularam para o próximo ano letivo. Sim, exato. Porque no primeiro ano, demorou até a gente descobrir a possibilidade de ter a bolsa. E aí, quando a gente descobriu, a gente começou a juntar toda a documentação, né? Você não tinha trazido nada do Brasil? A gente não tinha trazido nada. A gente voltou... Olha que loucura. A gente fez uma viagem de férias para o Brasil. Nossa! A gente pediu essa viagem, a gente não tinha dinheiro, né? Estava duro. E como esse tipo de viagem é muito cara, a gente pediu para a nossa família, para os nossos amigos. A gente fez até vaquinha na internet. Ai, fala sério, mas foi pro Brasil, podia ter sido lá para Paris. Mas a gente tava muito duro. Sim, tô brincando. A gente pediu, né, como presente de casamento, e as pessoas de fato nos ajudaram. Que massa, a gente foi pro Brasil, nossos pais, sogros, né, o meu tio. A gente foi pro Brasil e juntamos toda a documentação, né? Ele em São Paulo e eu em Maceió, toda a documentação de estudo da gente, né? Nosso histórico escolar, diploma, tudo que a gente tinha. E fomos no consulado pegar um documento chamado a declaração de valor? Dichiarazione di valore in loco, que é o documento que atesta que você está apto a estudar na universidade. Aqui. Aí vocês foram, beleza, providenciaram essa documentação lá, voltaram e aí se matricularam. Você já tinha certeza, tipo, não, vai sair a bolsa, ou o esquema que funcionava na universidade ainda te deixou meio na dúvida? Como é que foi para você entender? Vai rolar, vai funcionar ou não? Como é que vai ser? Tudo que a gente fez aqui no início, a gente seguiu o fluxo. Não é que a gente entendia as coisas, sabe? Por exemplo, a gente lia o edital, a gente não entendia quase nada. Eu falei sobre isso com você. Gente, às vezes eu leio também, hoje eu tenho um nível de italiano bom, sim, para leitura e tal, mas é muito diferente as regras, o nome de documentos, aí você fica meio perdido, Sim, né? Exato. A gente não entendia quase nada, mas a gente foi seguindo o fluxo, assim. A gente teve contato com algumas pessoas aqui na universidade para tentar entender quais eram os documentos que tinha que apresentar, e a gente foi seguindo esse fluxo, sabe? Quando a gente já chegou na época de fazer a inscrição na universidade. E foi isso, apresentamos os documentos e é muito importante falar isso, porque aqui, como o ano letivo começa em uma época diferente do Brasil, tem datas diferentes do que a gente está acostumado. Sim. Então, se você não fica de olho naquelas datas, você pode, às vezes, perder uma solicitação de bolsa porque você não sabia. Sim. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é se na Itália as universidades dão bolsa de estudo. E sim, tem bastante, inclusive para estrangeiro. Sim. Eu tenho uma moça aqui em Pisa, que eu vou ver até se ela anima gravar um vídeo, que ela conseguiu uma bolsa de doutorado estando no Brasil. E ela falou, Pri, poucas pessoas sabem que você pode solicitar a bolsa. Então, as bolsas às vezes não são tão concorridas por falta de informação das pessoas. Sim, e aí vocês dois foram lá, solicitaram e conseguiram a bolsa. Sim, as pessoas me perguntam bastante. Não, mas eu tendo cidadania italiana, não tem alguma vantagem? Ou, eu sendo estrangeira, será que eu posso? Eu era estrangeira. Hoje em dia eu tenho cidadania italiana por naturalização, pelos anos de casamento. Mas na época eu era estrangeira, era uma pessoa que tinha só o permesso de soggiorno, né? Então não tem essa diferença.
E conseguiu, e não tinha diferenciação. Um exemplo, o seu marido que é italiano vai receber tanto de bolsa e você vai receber assim. Não, a gente sempre recebeu a mesma coisa. E como é que foi esse processo? Tipo, aí vocês conseguiram, beleza, Pri, conseguimos a bolsa e começaram a estudar, se manter e foi tudo dando certo. Sim. Como eu falei, a gente não falava quase nada de italiano, né? Então, foi um problema, assim, no começo. Mas a gente escolheu um curso, a gente faz letras até hoje. A gente escolheu esse curso e a gente viu que a gente poderia escolher matérias de língua portuguesa. Se você tem interesse nesse curso, você tem que ver se tem língua portuguesa, se você tem interesse em fazer italiano-português. Algumas universidades têm, outras não têm português aqui. E a gente viu que tinha língua portuguesa, a gente fez o quê? Vamos adiantar todas as matérias, literatura, língua, de língua portuguesa, para que a gente vá se ambientando com a língua italiana, para depois começar a fazer as matérias de língua italiana. A gente fez isso até com língua inglesa também, porque a gente já tinha nível. E fomos fazendo assim no começo, para conseguir os créditos, porque é uma coisa importante de falar. Você consegue uma bolsa por renda, né? Porque a sua renda é baixa. Mas você só mantém uma bolsa por mérito. Depois você tem que ter os créditos para no próximo ano você renovar a bolsa, né? Exato. No primeiro ano é pouquinho, sei lá, cerca de 15 créditos, 3 matérias mais ou menos. Depois vai aumentando progressivamente. Então, você realmente precisa estudar. É uma coisa que me perguntam bastante. Ótimo você falar nisso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Uma coisa que me perguntam bastante lá no Meu Filho Italiano é: eu posso trabalhar e estudar? Porque a gente tem essa consciência sobre a universidade, né? Exatamente. No Brasil. A gente trabalha e estuda ao mesmo tempo, porque sabe que tem que pagar a universidade e trabalhar também. Sim. E me perguntam bastante isso e eu sempre digo, eu aconselho, se você conseguir a bolsa de estudo, eu aconselho que você estude. Para manter a bolsa. Né? Porque se aquele é seu foco, você vai precisar... Porque senão você vai perder a bolsa. Exato, senão você vai perder a bolsa. Mas se você vem só para a universidade, sua família tem uma condição econômica de te manter aqui, aí tudo bem, né? Aí você pode ir levando calmamente a universidade, né? Pagando poucas matérias e trabalhando também ao mesmo tempo, não tem problema. Sim, e uma coisa importante de falar, ela até tocou nesse assunto da questão da renda, é que em várias universidades italianas, você paga também o estudo conforme a sua renda. Então tem um documento chamado ISA, enfim, a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas que você paga a faculdade o que é justo no decorrer da sua renda. Então, por exemplo, você chegou agora na Itália, como foi o caso de vocês não tinham trabalho, não tinham renda, então eles dão essa bolsa e, além disso, ainda tem a isenção das taxas. A Universidade de Pisa, ela tem um valor máximo que você paga por ano, que varia de acordo com a sua taxa. Então, vocês conseguem a isenção da faculdade e o auxílio da bolsa, né? Sim, exatamente. São vários caminhos, né, que você pode trilhar. Se você não conseguir uma bolsa, você pode conseguir o que a Pri acabou de falar, que é a isenção da taxa, dependendo de onde você vem. São vários fatores, né? Se você vem de um país subdesenvolvido, por exemplo, isso é muito diferente. Se uma pessoa vem da Inglaterra, a pessoa vai pagar mais do que você, né? Sabe? Depende muito da renda da sua família, depende de vários fatores. Eles analisam vários fatores para determinar qual é o preço que você vai pagar, se você não conseguir a bolsa. Sim, e a bolsa também, eu estava dando uma lida, isso é importante falar, que ela vai aumentando conforme mais longe você está da universidade. Então tem o estudante que mora fora, né, da sede da universidade, ele vai ganhar mais com a questão da bolsa. Sim. A minha irmã, por exemplo, ela também ganhou bolsa, ela está fazendo direito em Firenze. Só que está esperando ainda deixar tudo certinho para eu falar mais sobre o assunto, né? Porque ainda não saiu por causa dessa parada de coronavírus, está realmente muito complicado. Mas ela também, ela está fazendo direito, conseguiu a bolsa por causa da renda e também a isenção total da faculdade. Sim. Então ela tem esse auxílio. E na época acho que vocês não fizeram, porque vocês eram casados e alugaram uma casa, mas tem também a questão do alojamento. Sim. Que além da bolsa, eles também dão alojamento, não é? Sim. Na época, como a gente não entendia nada, como eu falei, a gente ia seguindo o fluxo, a gente não sabia que a gente tinha direito ao alojamento. Nossa, Então a gente ficou sobrevivendo só daquele valor da bolsa, que é muito pequeno, né? E a universidade, ela dá vários outros direitos. Um deles é o alojamento. Aí você pensa, mas vocês eram casados, vocês eram uma família. O que a universidade faz? Você pede o alojamento e quando as pessoas que analisam o seu pedido veem que você é uma família, veem que não dá para você viver no alojamento, eles te dão um contributo pro aluguel. Pro aluguel, exatamente. É assim que acontece. A gente só veio descobrir isso depois. Depois já tá terminando o curso agora. Depois de anos. Sim, é por isso que eu achei legal fazer esse vídeo, para vocês entenderem como que funciona a bolsa de estudo aqui. E além disso tem a mensa, que tem a parte da alimentação. Como é que funciona? Exato. Vocês comiam na faculdade? Se você não come na faculdade, você pode pegar esse dinheiro e fazer compra? Como é que é? Também tem a mensa, né? E a mensa também varia de acordo com
a sua renda, com tudo, né? Tudo é analisado, todos os fatores. Como a gente era o mais miserável possível, né, na escala, assim... Gente, e ser miserável na Itália é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa, tá? Sério, porque você consegue vários auxílios do governo. Exato. Sim. Como a gente era o mais miserável em toda a escala, então a gente conseguiu 2 pastos. Pasto é refeição, né? A gente conseguiu 2 pastos na universidade, completos, sabe? Então a gente sempre comeu muito bem. Depois que a gente entrou na universidade, a nossa vida mudou aqui, né? Tudo virou, assim, a gente passou a se alimentar muito bem, porque antes a gente tinha pouco dinheiro, então a gente se privava de muita coisa. E aí a gente passou a conhecer a cultura alimentar italiana, né? Comendo na universidade. Muita coisa mudou pra gente. Na verdade, eu acho que você passa a ver tudo de uma forma diferente. Tudo. É por isso que eu quero entrar na universidade, porque você se mede de uma forma tão grande na cultura, você convive com aquilo, você começa... Deve ser uma coisa muito legal. Pri, tem uma coisa muito legal sobre isso pra falar, é que os cursos aqui são muito abrangentes. Por exemplo, eu faço letras, e aí você pensa, ele estuda linguística e literatura, assim, no máximo, né? Isso que a gente pensa. Mas tem aula de história, geografia, artes plásticas, tem aula de tudo, assim. Você não consegue sair com a mesma visão, sabe, de um curso aqui. Até porque eles valorizam muito a própria cultura. Que então, massa. Uma pessoa que tem uma formação numa determinada área humanística, por exemplo, que é a minha, a nossa, né? Numa determinada área humanística, você vai ter uma visão global da área de humanas, entendeu? Você não é porque você faz letras que você vai ter uma formação muito aquém de quem faz jornalismo, sei lá, entendeu? Todos os cursos, eles te dão uma visão muito abrangente. Você gosta dessa experiência da universidade daqui? Tipo assim, você imaginava, beleza, matriculei na universidade italiana, vai ser assim. Foi assim como você imaginava? Foi de outra forma? Se decepcionou? Se impressionou? Como é que está sendo essa experiência? Para mim, eu me impressionei muito positivamente em diversos aspectos. Eu acho que é a experiência mais rica que eu tive aqui na Itália. Tanto é que lá, o nome do meu canal é Meu Filho Italiano. É verdade, gente. Ela tem um Instagram, tem um canal. Vou deixar aqui para vocês acompanharem a Natália. É Meu Filho Italiano, mas as pessoas podem ver esse nome e achar que eu falo só sobre maternidade, mas maternidade nem é o assunto principal. Eu falo sobre o que eu estudo, né? Falo sobre a língua italiana, mas principalmente trago algumas experiências da universidade que eu acredito que é a experiência mais rica que eu tenho aqui, né? Foi quando eu me deparei de fato com a cultura. Enfim, era isso que eu estava falando, a visão global que a universidade te dá é gigantesca, sabe? É fascinante. Massa. E vamos supor, Pri, sei lá, consegui a bolsa, né, deu certo, e se você tivesse que também trabalhar? Ou se você não tivesse conseguido a bolsa, fosse só a isenção das taxas, você acha que a faculdade, ela te permite modelar o curso e também fazer outras coisas paralelas ou não, Pri? Porque tudo bem, a gente tem que fazer uma diferença entre letras e medicina, por exemplo. Sim, né? Então claro. A gente sabe que curso com medicina não tem como, você tem que fazer só medicina. Mas você acha que num curso assim, você conseguiria fazer outras coisas? Tem como modelar, fazer uma matéria assim? Como é que é? Especialmente os cursos da área de humanas te dão muita possibilidade para que você modele o seu estudo, né? O seu caminho na universidade. Por exemplo, esse curso que... Vale ressaltar que eu tive um filho no meio desse processo. E a gente vai ter que contar tudo isso, né? Porque, Então você imagina, para eu ter continuado é porque de fato... Te permitiu. Exato, eu tive essa chance de flexibilidade dentro do curso. Os cursos de humanas, eu vou falar pelos cursos de humanas, sim, porque eu não sim, conheço muita área de saúde. Sim. Os cursos de humanas te dão muita possibilidade de você poder pagar uma disciplina como não frequentante, por exemplo. Como não frequentante. Você tem que ter uma motivação, obviamente. Pra justificar, né? Justificar. Você tem que conversar com os professores na maioria das vezes. Tem alguns professores que não ligam, que botam lá o programa para não frequentante. E você só lê os livros que tem que ler e depois faz o exame com ele. Mas tem professor não. Tem professor que quer que você vá lá, converse com ele e elabore um programa com ele só para você, personalizado. Então funciona dessa forma. Aí por exemplo, quando eu fiquei grávida, não durante a gravidez, porque eu tive uma gravidez muito tranquila. Então, eu estava com 9 meses e ainda estava fazendo o exame. Geografia italiana. Estava lá de frente ao professor fazendo o exame. Acho que eu tive filho uma semana depois. Eu ainda fazia presencialmente tudo. Mas quando o Luca nasceu, foi impossível, sabe? Eu estava com um recém-nascido. E aí eu estudava para as provas à distância e só ia lá mesmo no dia do exame fazer a prova. Só Sim. isso.
E se hoje, se você chegasse hoje, já com toda a experiência que você teve na universidade, chegasse aqui em Pisa, por exemplo, né, e tivesse que dar entrada na bolsa e tal, você tem alguma dica para alguém que também quer fazer isso? Tipo assim, gente, olha, sei lá, faça isso, sei lá, abra a mente para alguma coisa assim. Tem alguma coisa que você faria hoje? O primeiro passo que eu sempre digo para as pessoas é para elas procurarem as informações do consulado da região delas, do consulado italiano, porque lá tem tudo, sabe? Tudo que você precisa fazer. Esse é o primeiro passo e depois... É muito bacana que você, de fato, venha com a mente muito aberta, porque você vai se deparar com gente do mundo inteiro, entendeu? Eu não lembro qual é a taxa de estudantes estrangeiros aqui da Unip, mas, enfim, as universidades europeias, elas têm gente do mundo todo, entendeu? É uma coisa fantástica. Então, por exemplo, na Mensa, olha que coisa incrível, na Mensa eu almoçava com gente vestida de burca, sabe? Entendeu? Gente do mundo inteiro, sabe? Então, universidade é universo, né? Então, você precisa estar com a mente muito aberta para os pensamentos das pessoas, os pensamentos políticos das pessoas aqui, por exemplo, são muito diferentes dos nossos no Brasil. Sim. Então, você precisa ter isso em mente, sim. Sim, e a própria universidade, ela dá esse apoio. Se você chegar aqui e não souber, não interpretar as informações, vai na universidade, né? Pede auxílio, porque às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa achando que não tem direito ou que não pode, só porque a gente não acha informação. Que agora a gente falou, é muito confuso quando você lê o edital. Bom, foi um bate-papo pra gente falar pra vocês que tem essa possibilidade de bolsa que muitas pessoas não acreditam que tem. A gente vai gravar um outro vídeo só sobre a questão da maternidade, enfim, trocar uma ideia da experiência da Natália. Natália, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo espaço. Vou deixar aqui o Instagram dela para quem quiser lá acompanhar as coisas que ela posta, que ela fala sobre a experiência dela aqui. A gente está ali sempre vendo, né, tudo que ela faz. Ela é uma pessoa muito legal. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E a gente se vê no próximo vídeo de entrevista falando sobre outro tema também muito importante, um outro bate-papo. Obrigada, viu? Obrigada. Agora vamos ali que a gente vai gravar outro. Tchau. Tchau.